palavra do Senhor, ela é vida, ela transforma. Não existe nada mais poderoso do que a palavra. Nem a bomba atômica, nada é maior e é mais poderoso do que a palavra de Deus. Ela liberta, ela transforma, ela tira as pessoas do buraco, ela tira as pessoas das trevas. Ela é luz. Então quero deixar uma palavra, querido, para você, essa palavra que transforma, para que nós possamos iniciar um novo ano aí com essa palavra de fé. Amém? Glória a Deus. Querido, se você está com a tua palavra aí, sentado mesmo, abra comigo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Repete comigo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu quero ler mais uma aqui para engrossar, e você não precisa abrir, que vai mais ou menos nessa pegada aí, né? Desse jeito aí também, falando de estar em pé, que é o Lucas 21, 36, que diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Repete comigo assim: e estar em pé na presença do Filho do Homem. Essa é a vontade de Deus, que nós estejamos em pé na presença de Jesus. Obrigado, Pai, por essa palavra, que Teu Espírito Santo, que está aqui conosco nesse ambiente tão gostoso, possa fazer com que essa palavra seja alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito, luz para os nossos caminhos, Senhor, para que nós não possamos errar, para que nós não possamos, Senhor, ferir o Teu coração com pecado, Senhor. Obrigado pela palavra. Amém. Amém. Querido, esses dois textos que nós lemos falam de estar em pé. E nós estamos terminando um ano e vamos começar um outro. Se a gente for analisar assim de uma maneira mais sutil, não muda muita coisa, né? Só muda, passa de um ano para o outro, continua 24 horas todos os dias, vai mudar o número 8 para o número 9 no final, né? Mas como o pastor Carlos falou domingo, mas no mundo espiritual muitas coisas podem estar acontecendo através da nossa oração da fé, através daquilo que nós vamos, sabe, pedir ao Senhor, profetizar, né, buscar. Mas o mais importante é o que diz aqui, é terminarmos um ano de pé na presença do Senhor e começarmos outro ano de pé na presença do Senhor. E algumas coisas que eu quero citar com você aqui, para que nós possamos permanecer em pé nesse 2019, não cairmos da graça, não cairmos da fé, não esfriarmos na oração, não esfriarmos na leitura da palavra do Senhor, sabe? Eu tenho visto, e se eu também não vigiar, isso acontece comigo, pode acontecer com todo mundo, muitas pessoas esfriando, baixando o nível espiritual, baixando o nível de fé, abaixando a guarda, sabe? Isso não pode acontecer, porque se nós permitirmos que isso aconteça, nós podemos amanhã não estarmos de pé. Embora o Senhor está aí sempre para nos levantar, mas é muito perigoso a gente cair. Então, é importante que a gente permaneça em pé. Diz para quem está do teu lado, é importante que você permaneça de pé. E de pé aqui fala na fé, querido, no espírito. Sabe, o nosso homem físico, ele pode estar prostrado, ele pode estar cansado, ele pode estar chorando, mas o nosso homem espiritual sempre está de pé, esperando no Senhor Jesus. Amém? Porque Ele pode todas as coisas. Amém? Uma coisa que eu quero começar dizendo aqui, para que a gente esteja sempre de pé, cuidado com as coisas que nós colocamos a nossa busca e toda a nossa intenção. Nós entendemos que Jesus disse: pedi, buscai, batei, pedi meu nome, amém. Mas tomar cuidado com aquilo que a gente está buscando.
Aonde a gente está colocando a nossa força e o nosso coração? Geazi era um discípulo do profeta Eliseu. Um dia veio Naamã lá da Síria para ser curado. Eliseu deu um recado para ele que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão e a lepra dele seria extinguida, e isso aconteceu. Naamã quis abençoar Eliseu, dizendo: olha, eu trouxe aqui ouro, prata, servos, e tanta coisa. Ele diz: não quero nada, não quero nada. E o Naamã foi embora. Mas o discípulo Geazi, o discípulo de Eliseu, cresceu o olho e quis buscar uma coisa. Ele quis botar o seu coração e prender aos bens daquele homem. E ele correu atrás e inventou uma história: olha, chegou uns profetas lá, nós precisamos de alguma coisa. E o Naamã deu a ele muitas coisas, e ele veio e escondeu isso na sua casa. O profeta Eliseu perguntou para ele: onde você estava, rapaz? Estava em lugar nenhum, não. Ele disse: o meu espírito estava lá quando você estava buscando o que não era para buscar. Por isso a lepra de Naamã se pegará a você. Então, sabe, muitas vezes nós corremos o risco de estar leprosos se nós, nesse mundo de tanta ilusão, de tanto engano, estiver colocando toda a nossa força e toda a nossa disposição só em buscar coisas, e coisas, e coisas. A gente fica insaciável, e a gente quer sempre mais coisas, e coisas, e coisas. Coisas foi feito para se usar, e não para colocar a sua vida ali, não para colocar toda a sua intenção ali. Buscar o Senhor de toda a sua força, de todo o seu coração, com todo o pensamento, com toda a tua alma. Aí você bota toda a tua intenção, toda a tua força, todo o seu espírito. Mas nas coisas, não. Coisas vêm e coisas vão. Mas o Senhor fica, o Senhor permanece. Amém, querido? Judas, um dos 12 discípulos, andou com Jesus 3 anos, vendo tanto milagre, ouvindo tantas palavras de sabedoria, mas o seu coração estava no dinheiro, e ele perdeu a sua vida por causa do dinheiro, e ele traiu Jesus por causa do dinheiro. Ele entregou Jesus por 30 moedas de prata, preço de um escravo. E se nós estivermos colocando a nossa intenção em coisas, poderemos estar traindo o Senhor Jesus. Poderíamos mesmo estar vindo todos os cultos, porque Judas era tão mais, eu creio que Judas era tanto mais íntimo do Senhor quanto nós viemos aqui todos os cultos. Ele estava lá o tempo todo, mas o seu coração não estava em Jesus, mas nos benefícios e no dinheiro. Então nós precisamos tomar cuidado, né? Esse novo ano que começa, onde vai ser o nosso coração? Onde estará a intenção do nosso coração? Quem procura chifre na cabeça de cavalo acaba achando. Então toma cuidado, querido, né? Então vamos se empenhar, sabe do quê? Em buscar o Senhor. Amém? Por que não faltou pão na multiplicação? Tinha ali, foram 2 multiplicações. Uma tinha 7.000 homens, a outra tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então era muita gente. Mas por que não faltou pão naquele monte, naquele lugar deserto? Por que não faltou pão? Porque Jesus estava ali. Por que Lázaro morto há 4 dias, o Senhor vai lá e chama ele pelo nome, e ele vem e ressuscita e é restituído a Marta e Maria, suas irmãs? Por quê? Porque Jesus estava à porta do túmulo. Por que aquele coxo de nascença há 38 anos não andava, estava lá no tanque de Betesda, esperando o milagre, não tinha quem o jogava na água? Mas por que ele levantou ali, pegou a sua maca e andou? Por quê? Porque Jesus estava ali. Então perceba que o importante é buscar Jesus, porque aonde
tem Jesus, há provisão, há sustento, há milagre, há um escape, há um livramento, há um consolo. Porque hoje existe, querido, um evangelho mamão com açúcar. A gente sabe, um evangelho da prosperidade, o evangelho vem aqui, o que você veio buscar? Eu vim na casa do Senhor para buscar a bênção, e só a bênção, bênção, bênção. Amém? O povo tem que receber bênção, mas fica só na bênção. Nunca ninguém diz nada do Senhor. Você veio aqui para buscar o Senhor, você veio para adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. É para isso que nós vimos ao culto. As coisas depois são consequência. Claro que somos abençoados, mas não coloque o seu coração nisso. Amém? O segredo é a busca da presença de Jesus. Que 2019, querido, seja um ano de grande e intensa e desesperadamente uma busca profunda pela presença de Jesus. Glória a Deus. Outra coisa, não olhar para trás. A mulher de Ló, Deus disse assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Ló morava lá, sobrinho de Abraão, que intercedeu por ele. O Senhor não vai destruir a cidade se tiver um justo. E aí foi tirado Ló e sua família. O anjo disse assim: sai e não olhe para trás. A família toda saiu e foi andando, mas a mulher de Ló olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque ela estava presa com aquela cidade, ela estava presa com as coisas delas que estava ficando para trás. E a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Então é importante que a gente pare de olhar para trás. Porque estátua de sal diz alguém que não anda, alguém que vai ficar preso. E Jesus já nos libertou. Então, virou o ano, esquece o que passou em 2018. Não fique preso com coisas do passado. Amém? Nós somos livres, querido. Nós somos livres. Não devemos ficar presos nem com as coisas ruins e nem com as coisas boas. Coisas boas, muitas vezes a gente diz assim: ah, aquele carro que eu tinha, ah, aquele emprego que eu tinha. E fica aquela coisa no passado e não sai dali. Você sabe que depressão é excesso de passado. Depressão é excesso de passado. Pessoas que estão no caminho da depressão, ou já estão em depressão, excesso de passado. Esquece, já passou. Ou também fica preso com as coisas ruins. Por que aconteceu aquilo? Por que fez aquilo? Esquece. Amém? Uma coisa boa que você tem que lembrar do passado é que Jesus morreu há mais de 2000 anos para te salvar. E ali Ele levou seu pecado, levou as suas maldições. Ele pagou um preço que homem nenhum poderia pagar, e você hoje está livre. Essa é coisa linda, maravilhosa que está aqui, ó. Isso aqui é bom lembrar. Amém, querido? As coisas que ficaram em 2018, as frustrações, aquilo que não deu certo, o projeto, esquece. Vamos caminhar com o Senhor em coisas novas, coisas que Ele tem preparado para nós. Amém, querido? Glória a Deus. Algumas coisas que nos travam, que estão no passado. Culpa. A gente fez algo que não deveria ter feito, mas fez, nós erramos. E a gente fica o tempo todo lembrando e se culpando. Deus já perdoou, mas nós não nos perdoamos. Olha que coisa interessante. Acho que a pior falta de perdão é quando uma pessoa não perdoa a si mesma. E Jesus fala: cabeção, eu já perdoei, eu já esqueci. Por que você fica lembrando? Esquece a culpa, né? A remissão, o Senhor já remiu. Amém, querido? Mágoa. A gente fica magoado com uma situação, e aquilo volta, e aquilo volta. Existe o perdão. A vergonha, sabe? E o Senhor, no lugar da vergonha, quer dar para nós honra. Amém? Dupla honra. Jó passou pelo caminho que passou. Lá no final, Deus dá para ele tudo em dobro. Então não temos que ficar preso a nada do passado. Amém, querido? Vamos liberar o nosso coração. Glória a Deus.
Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança. O que nós vamos trazer à nossa memória em 2019? Só aquilo que pode dar esperança. Amém? Só aquilo que é da palavra, só aquilo que é da fé, só aquilo que está na promessa do Senhor. O inimigo vem jogar coisa na nossa cabeça, ele vem trazer algo na nossa memória para dar desespero em nós. Mas aí a gente lembra da palavra, profetiza a palavra, declara a palavra e diz: é essa palavra que me dá esperança. Amém, querido? Estamos junto com o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Outra coisa, Filipenses 3:13. Então, se a gente esquece as coisas que vão ficando para trás, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma outra coisa, que é o contrário: avançar para as coisas que diante de nós estamos. Você imagina o que 2019 inteiro tem para você? Ou melhor, que Deus tem preparado para você? É nessas coisas que a gente tem que andar, e não ficar mais voltando lá e mais, aquilo. Não, o que o Senhor tem para mim? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de promessas. Abraão, de ti farei uma grande nação. Olha lá o que aconteceu. Israel está lá, nasceu de um homem, uma grande nação. Tudo que Deus prometeu, Deus sempre fez aliança com homens e sempre fez promessas. E promessas estão sempre no futuro. Por isso que nós vivemos esperando nas promessas, nos propósitos e na vontade do Senhor para as nossas vidas, para as nossas famílias. Então 2019 eu vou andar naquilo que está adiante de mim. Filipenses 3:13, Paulo vai dizer assim: mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás fico, esquecendo, viu? E avançando, olha lá, para as que diante de mim estão. O que está diante de mim que Paulo está falando? São as promessas. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É a vida eterna que está à nossa frente, querido. A vida eterna vale muito mais do que a nossa vida terrena. É o nosso maior prêmio. Amém? Hebreus capítulo 12 vai dizer assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, a corrida que nos está proposta. 2019 para todos nós tem uma carreira, tem uma corrida para completar. Então, o peso do pecado, as coisas que estão embaraçando, vamos deixando para lá e vamos firmar no alvo, vamos correr o que o Senhor, quanto o Senhor programou para que eu corra esse ano, como o Senhor quer que eu corra, até onde o Senhor quer que eu corra. Então vamos correr a carreira que Ele propôs para mim, a carreira que Ele propôs para você, lá no seu trabalho, lá na escola, aonde você estiver, tem uma carreira do Senhor para você correr. Amém? Quantos atletas do Senhor nós temos aqui? Glória a Deus. Correr, querido, correr. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, olhando para Ele. São esses propósitos, são essas promessas que Deus colocou para nós ao nosso dispor. Deus disse assim para Abraão: a descendência que virá de ti vai conquistar essa terra que você está andando. E Deus deu os limites da terra, não é? E quem entrou lá para conquistar foi, depois de mais de 400 anos, Josué. Abraão já tinha morrido, Moisés já tinha morrido, todo mundo passou, mas Josué entrou lá para conquistar um propósito que Deus tinha estabelecido lá atrás. Mas quem tinha que conquistar era Josué ali, naquilo que Deus estabeleceu no propósito de Deus. Porque tudo que Deus traz para as nossas vidas como propósito, Ele estabelece, querido, para você. Você pode ver que Josué não entrou e foi conquistando a ermo, não. Deus disse, do rio Eufrates até não sei aonde, no Egito até não sei aqui e tal, é só aí. Então, esse ano Deus tem limites e propósitos para nós conquistarmos.
E se nós fizermos aquilo que Ele mandou e formos até o limite da onde Ele pediu, amém, estamos dentro do propósito de Deus. Nem aquém e nem além, mas no propósito de Deus. E a palavra diz assim em Josué 1, do 3 ao 5, para Josué que estava indo no propósito de Deus, porque ele estava avançando para as coisas que estavam à frente dele. Ele chegou para conquistar a primeira cidade e ele tremeu, porque ele já viu Jericó, uma cidade tão grande, mas ali aparece Jesus, não com o nome de Jesus, porque ele não tinha se encarnado, mas aparece ali o príncipe, ele adora aquele príncipe com a espada na mão, o próprio Jesus estava ali. E o Senhor o consola. E aí a palavra de Deus diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Olha lá, você está no meu propósito, porque eu estabeleci, e aonde você pisar o pé, nesse lugar que eu estabeleci, eu já te dei por herança. E aí diz assim: desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra do Eteus até o mar, grande mar do pôr do sol será o vosso limite. 2019, o Senhor tem propósitos para cada uma das nossas vidas. Avanças, querido, para essas coisas que estão à frente, para essas promessas. Esqueça o que ficou para trás. Esqueça daqui a pouco o calendário que vai virar, o 2018 que ficou para trás. Vamos olhar para frente, olhar para o autor e consumador da fé, porque Deus tem grandes coisas para realizar através das nossas vidas. Amém? Não porque somos bons, mas é porque somos dependentes, sabemos que somos fracos, sabemos que somos pó, mas Deus capacita o incapacitado, né? Deus chama o improvável, e Deus quer contar com você nesse 2019, querido. Deus quer que você seja luz, que você seja bênção, que você seja graça na vida das pessoas. Glória a Deus. Outra coisa, querido, que eu quero comentar com você, são algumas coisas para que a gente permaneça em pé. Persistir sempre. Diz comigo: persistir sempre. É a persistência que leva à vitória. Não interessa quantas vezes você batalhou, mas é batalha, batalha e batalha, porque para vencer uma guerra, às vezes não é só uma batalha. Para vencer uma guerra, muitas vezes são 10 batalhas, 15 batalhas, 20 batalhas, não importa, mas persista, porque Deus é conosco. A Bíblia chama Deus, o nosso Deus, de Senhor dos Exércitos. Ninguém sabe guerrear melhor que Ele, e nós estamos no seu exército. Amém? Então, persistir, continuar, não arredar o pé. Estados Unidos, eu não lembro lá o país quando foi, eu sempre esqueço o nome, mas teve uma guerra no passado em que os Estados Unidos, para conquistar um monte onde o inimigo estava, ele subiu 14 vezes. Na 14ª vez, realmente ele tomou aquele monte, que era um monte estratégico. Mas se ele fosse a primeira e perdesse, diz: não voltamos mais. Não, nós vamos voltar lá, nós vamos tomar esse monte. E é assim que funciona, querido. As coisas de Deus têm que ser persistentes. Às vezes a gente está cavucando. Eu quero água, tá bom, cavucando. A hora que falta um pão para chegar na água, estou cansado, desisto. E a gente sai do buraco que a gente estava cavucando para achar água. Então cavoca. Se o Senhor diz: tem água, vai que você vai achar água, mas não pode desistir. Então, essa persistência, a Bíblia diz: o reino de Deus é tomado por violência, por esforço. Então nós temos que ter essas persistências, porque é esse ciclo de ano após ano, promessa após promessa, mas tem que ter a persistência. E o maior prêmio dessa persistência sempre será para nós que persistimos, será a vida eterna. Eu quero ler 2 textos aqui, 4 na realidade, mas 2 de Timóteo, que diz assim, 1 Timóteo 6,12. Paulo vai falar para Timóteo: combate o bom combate da fé. Persistência, porque é um combate. Depois vem o prêmio: toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado e fizeste confissão. 2 Timóteo 4,7, quando Paulo está para ser decapitado, ele diz: combati o bom combate. Um homem que persistiu até o fim. Até na cadeia ele escrevia suas cartas, na cadeia ele doutrinava, da cadeia ele abençoava, da cadeia ele orava. Era um homem que combatia e persistia. Ele não diz: eu vou parar, porque onde já se viu, eu, servo do Senhor, estou aqui preso. Ele nunca comentou, você não vê em lugar nenhum ele tentando
mundo dizia algo assim: estou desanimado porque o Senhor não me libertou da cadeia. Ele não estava nem aí, estava preso, querido. Ele queria continuar fazendo e persistindo a obra do Senhor. E ganhou mais almas da cadeia do que nós livres aí, né? Com tanta liberdade que nós temos. Da cadeia, ele ganhou e doutrinou e abençoou tantas pessoas. Então persista. Combati o bom combate, ele diz, completei a carreira e guardei a minha fé. Apocalipse 3:21, existe carta para 7 igrejas. Jesus está falando com 7 igrejas. E todas elas, quando vai terminar a carta para a igreja, ele diz o quê? Ao vencedor. Carta para Éfeso, Tiatira, Esmirna, todas elas, Filadélfia. No final ele está falando com aquela igreja, ele diz assim: ao vencedor. E eu quero ler a carta de uma igreja só. Ao vencedor, querido, é aquele que persiste. Vencedor é aquele que termina a carreira, é aquele que vai até estourar o cordão da chegada. Não importa quando nós começamos e como nós começamos, importa como nós vamos terminar. Você vai terminar estourando o cordão e dizendo: eu venci, fui até o fim com o Senhor, ou vai parar no meio do caminho. Mas ele diz: ao vencedor, é aquele que vai até o fim. E uma das igrejas ele diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, sentei no trono do meu Pai. Vai persistir até o fim comigo? Vai persistir comigo? Jesus está dizendo: a você que persistir, você será um vencedor, e você vai se assentar comigo no meu trono. Olha que glória, querido, se assentar com o Senhor, para aqueles que persistem. Muitas pessoas começam, mas muitos também desistem no meio do caminho. Muitos já abandonaram os caminhos do Senhor. Mas uma coisa eu digo para você: vai valer a pena ficar até o fim com o Senhor. Não importa o tamanho das lutas, não importa o que vamos passar, mas uma coisa nós temos certeza: isso aqui vai passar, essa vida vai ficar para trás. Quantos amigos eu ou você ou parentes nós não perdemos esse ano? Não existe, querido, um adeus, existe um até logo, né? A gente fica triste, mas é um até logo, daqui a pouco nós estaremos lá. Vai valer a pena nós persistirmos até o fim. Amém? Persistência para ficar em pé. Mateus 24:13, ele diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Até o fim. Diz para quem está do teu lado: é até o fim, diz para ele. Amém? É até o fim. Querido, mais 2 coisas que eu quero comentar rapidinho, que agora é rápido mesmo. Para permanecer em pé, a palavra de Deus acima de tudo. O que seu vizinho acha não importa, o que a televisão acha não importa, ou até com muitos pregadores meio doidos aí acham, não importa. O que importa é o que a palavra diz. Sem a palavra, nós somos como um corpo sem esqueleto, nós não temos estrutura. Tem pessoas que sabem todos os hinos e todos os louvores, mas não sabem um versículo da Bíblia. Palavra acima de tudo. Honrar a palavra, temer a palavra. Eclesiastes 12:13, eu não sei se eu marquei aqui, não marquei, mas diz assim: que acima de tudo teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Acima de tudo. Eu amo a palavra. Amém? Você ama a palavra, querido? Eu amo a palavra. Porque Jesus diz assim: conhecereis a verdade libertará. Quantas coisas eu já não fui liberto por causa dessa palavra aqui? Quantos drogados não ouviram uma palavra dessa? E ao ouvir,
esqueceram as drogas, abandonaram o caminho do mal. Quantas prostitutas não saíram daquela vida porque ouviram a palavra, o evangelho que liberta? A palavra acima de tudo. Quer ser próspero? Muitas pessoas passam a virada de ano vestindo amarelo, dizendo: eu quero atrair dinheiro. Mas o que atrai prosperidade, eu vou dar a dica para você, querido, é o quanto você obedece à palavra. Sabia? É o quanto você obedece à palavra. Deuteronômio 28 vai dizer assim: olha, se vocês obedecerem os meus mandamentos, estatutos e ordenanças, plantará e colherá, entrará em segurança e voltará em segurança. Darás emprestados, mas não tomará emprestados. E ali vai uma sequência de bênçãos, mas tudo em cima de obedecer os meus mandamentos. Salmo 1, olha que engraçado, Salmo 1 e Josué 1, os dois livros, capítulo 1, diz assim, Salmo 1, 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita para guardar, para caminhar em cima. Aí diz assim, olha lá o resultado: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. O que acontece com a árvore plantada junto à corrente de águas? Que dela murcha? Murcha, está sempre verde, está sempre prosperando espiritualmente, fisicamente, todos os sentidos, na alma, porque ela medita na lei do Senhor, essa pessoa, de dia e de noite. No devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tem gente que fala: mas eu estudei, eu fiz não sei o que, o Zé Ruela ali, o fulano, o João, não sei o que, mas por que ele... Porque vai ver um homem de Deus, que ele guarda, ele teme os mandamentos do Senhor, ele guarda para não pecar, e ele não precisa correr atrás do sucesso, da prosperidade, do ser bem sucedido. A Bíblia diz aqui, tudo que ele faz será bem sucedido, porque ele medita na palavra de dia e de noite. Josué 1,7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro, medite de dia e de noite, tenha cuidado de fazer tudo o que está escrito nele, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Claro que nós queremos prosperar. Quem que não quer prosperar? O que nós vamos fazer em 2019? Só o ano que vem, tá? Você vai fazer isso. Começa a ler a palavra, mas não só letra, lê e deixa a vida pular para dentro de você. Passa pelo entendimento, deixa cair no coração, aquilo vira vida, vira fruto, vira milagre em nossas vidas. E a gente vai conseguir transpor coisas que humanamente é impossível. A gente vai conseguir, querido, ver frutos na nossa família, na nossa casa, através da palavra. Acima de tudo, a palavra, ela nos mantém em pé. Querido, se não fosse essa Bíblia, eu não estaria mais aqui, eu não estaria mais no caminho do Senhor. Ela me consola, ela me dá esperança. Ela aqui apresenta um Deus que diz: ei, não temas, eu sou contigo, te tomo pela mão direita. Quando passares pelas águas, não te afogarás, e quando pelo fogo, não te queimarás. Então, quando eu estou passando por uma situação, essa palavra pula dentro de mim, trazendo essa memória, isso aciona a minha fé e me mantém de pé de novo, dizendo: não, Senhor. Eu estou cansado. Ele diz: eu renovo as suas forças. Correm, caminham, não se cansam, voam como asas, como águia. Eu renovo as vossas forças. Você não tem força nenhuma mais, mas eu sou o Senhor, que posso derramar no seu coração a força que você precisa. Seja ela física, seja ela espiritual. Sansão era um homem tão comum, querido. Quando o Espírito Santo apossava dele, ele se viu um homem tão forte. Com uma queixada ele matou 1000. É o mesmo Espírito Santo que está em nós. Ele pode nos fortalecer em todas as áreas. Amém. Glória a Deus.
E para encerrar, querido, o último versículo que eu quero ler, isso nós precisamos muito na nossa vida, que diz assim, no Neemias 8:10, só um finalzinho: portanto, não vos entristeçais, é a palavra que o Senhor disse para você, nesse último dia do ano. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. De onde que o crente arranca a força? Quando o fruto do Espírito Santo, chamado alegria, mas não a alegria do mundo, porque a alegria do mundo tem que ter alguma coisa, ela é passageira, mas a alegria do Senhor, quando ela flui em nós, mesmo a gente estando num vale da sombra da morte, mesmo a gente estando num turbilhão de lutas, mas quando a gente espera nele, a alegria flui. Ah, meu querido, não tem quem segura a gente, porque aí ela é a nossa força. Ela é o carvão que está ali na máquina dando pressão, e você não para de caminhar, você não para de andar, você não para por nada. É a sua força. Amém? Diz para quem está do teu lado: não entristeçais. A alegria do Senhor é a sua força. Amém? Que possamos começar e terminar mais um ano com Jesus, querido. Que Jesus esteja na entrada e na saída desse 2019. Amém? Que nós possamos continuar com esse Deus tão maravilhoso que caminha conosco. O Senhor Jesus, todos os dias, Ele diz: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. É isso que dá esperança ao meu coração e ao seu. Não importa o que vem pela frente, nós sempre venceremos. E quanto maior a luta, maior a glória, maior a vitória, maior a honra ao nome do Senhor Jesus. Amém.